Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com o Manaim Entrevista, esse quadro novo, este conteúdo novo que nós temos colocado à sua disposição, sempre às terças-feiras ao meio-dia, aqui pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, também no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você pode assistir sempre. E a cada edição do Manaim Entrevista, nós convidamos alguém, um irmão nosso, uma irmã, para abordar um tema de interesse da obra, de interesse, não, às vezes não apenas de interesse da parte espiritual, vamos assim dizer, doutrinária, mas também de interesse do dia a dia. É como hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã, doutora Ana Lúcia Balbino Peixoto. Nossa irmã Ana, ela é especialista em saúde mental, mas a irmã tem um currículo nessa área. Eu comecei minha vida profissional como pediatra. Okay. Depois eu fiz ebiatria, que é medicina do adolescente, fiz mestrado em psicologia e depois eu fiz psiquiatria. Então, mas sempre lidei com saúde mental, crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem, problemas de comportamento. Fiz pediatria comportamental no exterior. Então, minha área sempre foi saúde mental. Muito bem. E a gente conversava um pouco antes de gravarmos essa entrevista sobre a importância deste tema no nosso dia a dia. Então, olha só, é muito importante. Você pai, você mãe, você adolescente, jovem, não tão jovem, para todos nós, este tema é de suma importância. Você vai entender por quê. Você esteja atento, eu recomendo que você esteja atento àquilo que nós vamos conversar aqui, porque pode ser que você esteja precisando saber disso e não sabia que precisava. Então, essa é a importância dessa abordagem que nós vamos fazer, eu, doutora Ana, aqui. Irmã Ana, doutora Ana, irmã Ana. Seja bem-vinda. Obrigada, pastor Josias. A paz do Senhor a todos. Eu espero que possa, a nossa fala trazer não um impacto, mas um alerta, para as pessoas do que nós vamos falar aqui, Isso é muito importante. Muito bem, então vamos começar com uma pergunta que eu acho que ele é muito importante para nós. Porque, e a gente conversava um pouquinho antes, às vezes alguns irmãos sofrem de problemas ou da falta da saúde mental de alguma maneira. E eu conversei com a irmã aqui e já aconteceu de irmãos me procurarem como pastor e relatarem: pastor, eu estou vivendo um momento difícil na minha vida, eu tenho algum tipo de depressão, enfim. E eu já digo o seguinte: olha, eu também tenho um problema, eu sou diabético, eu sou pré-diabético, é um problema de origem familiar, e vamos conversar então agora de alguém que tem uma doença crônica para alguém que está passando por um momento que às vezes também é uma doença crônica, se torna uma doença crônica. E a maioria das vezes, irmã Ana, as pessoas vêm conversar para pedir oração, eu queria parar de tomar remédio. Eu falei assim, eu também queria, minha irmã, mas eu tenho que tomar o remédio para diabetes todo dia, pro resto da vida, eu não posso parar de tomar remédio. Mana, por que é tão importante a gente então abordar esse assunto, a gente falar sobre a saúde mental, a gente esclarecer, principalmente nesse momento pelo qual o planeta está passando? A gente pode até dizer pós-pandemia, porque a gente já tem a percepção de que estamos chegando nesse momento final. Então, a saúde mental é a forma de como nós lidamos no nosso dia a dia com as situações. Nossos enfrentamentos, nossos desafios. E ela faz parte desse contexto de quem nós somos. Ela não está dividida, o corpo não está dividido, Então, você precisa estar bem, física e mentalmente, para você lidar com esses desafios. A partir do momento que você está vivendo um momento difícil ou que você percebe que seu pensamento não está adequado para aquilo que você está vivendo, você passa a viver sofrimentos psíquicos, e o que dificulta o seu dia a dia. Esse momento pós-pandemia é um momento único na humanidade. A gente tem visto aí as reportagens, a parte científica, os estudos mostrando o aumento do impacto na saúde mental, como você disse, do planeta de uma forma geral.
todos nós estamos impactados. Nós vivemos uma situação extremamente difícil nesses 2 últimos anos. Algumas pessoas viveram com períodos de perdas, lutos financeiros, lutos de parente, lutos de situações, por exemplo, nossos adolescentes, as nossas crianças, jovens ficaram sem escola, um período importante da vida deles, de formação acadêmica, de habilidades sociais. Como nós estamos lidando nesse momento com tantas perdas? As pessoas que já tinham algum grau de sofrimento, obviamente que no período de pandemia e pós-pandemia, estão vivenciando um período de agravamento dessas situações. E isso foi muito importante que você falou, pastor, porque essa parte do acolhimento da pessoa, independente do que ela está vivendo, ela precisa ser acolhida e não discriminada, não é? E a outra coisa que fica também sobre um rótulo, um estigma, é que a doença mental ela não tem cura. E isso não é verdade. A partir do momento que você procura ajuda, você vai ter um tratamento. E esse tratamento não precisa ser por todos os dias. O mais importante é você procurar ajuda, procurar uma identificação daquilo que você está vivendo, ser tratado. E esse tratamento ele tem um início, meio e fim. Eu falo isso muito nas minhas entrevistas, nos meus atendimentos. Não precisamos tratar para o resto da vida. A partir do momento que você identificou a causa e tratou adequadamente, tem jeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Crente, então, pode ter depressão? Crente pode ter depressão. Todos nós... Como qualquer outra enfermidade. Como qualquer outra enfermidade. Porque aí nós estamos discriminando algo que foi... Não estou dizendo que Deus criou. Mas Deus, a angústia, o sofrimento, está na Bíblia, né? É isso. Quantos irmãos, quantos servos do passado tiveram seus enfrentamentos, né? Elias ficou, né? Só teve que acordar ele ali várias vezes, ele, né, ficou abatido. E tantos, né? Davi molhou a cama de lágrimas à noite. Quer dizer, é o nosso dia a dia. E o Senhor Jesus nos disse que nós teríamos as nossas aflições. É isso mesmo. A tempestade, ela vai vir. O importante é ter Jesus no barco. Exatamente. Porque o Senhor vai te orientar que tipo de tratamento, o Senhor vai te orientar que tipo de profissional, aonde você vai buscar ajuda. O Senhor, nenhuma vez, é bom lembrar que o Senhor não discriminou ninguém. O Senhor sempre acolheu o necessitado, né? Isso. A gente sempre conversa um pouquinho, mas a própria conversa nos faz trazer outras perguntas à mente. É óbvio que esse momento pelo qual nós estamos passando, ele tem muito mais dúvidas do que certezas do ponto de vista da saúde. Uma percepção minha, posso estar errado, e a senhora fica à vontade para dizer, que é um momento em que, do ponto de vista do nosso corpo, da nossa imunidade, do bom funcionamento do nosso corpo, é um momento de extrema importância de ter cuidado nesse aspecto. A ausência da saúde mental, ou quando a saúde mental é atingida, pode resultar no sofrimento físico, no sofrimento do corpo? Com certeza. Você tem os neurotransmissores, você tem a parte orgânica de como a sua saúde mental funciona. Então tá ligado, isso é uma coisa orgânica, biológica. Você tem neurotransmissores que vão dar impulsos para o resto do corpo. Se há um desequilíbrio hormonal, seu corpo entra em desequilíbrio. Por exemplo, como eu te disse, uma reação de estresse ou de ataque de pânico, você libera muito cortisol. E o cortisol faz seu coração disparar, faz você ter dificuldade de respirar. Então você tem respostas físicas a um problema mental. Imagina você ter vários ataques de pânico ao longo do dia, né? Você tem acelerações, alterações cardiológicas importantes desencadeados pelo seu sofrimento psíquico. Quantas pessoas não vão ao pronto-socorro achando que estão infartando e na realidade estão tendo uma crise de pânico? Então, assim, é uma linha muito tênue, não tem como você fazer essa separação. Meu corpo está sofrendo, minha alma está sofrendo, não. É um sofrimento. E você tem que buscar ajuda, a oração é fundamental, é a base do seu processo de busca. E o demais só vai te mostrar qual profissional você vai buscar, onde você vai buscar esse socorro. Sempre que às vezes com acompanhamento profissional. Acompanhamento profissional. E lembrar que os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens também estão passando pelos mesmos enfrentamentos. Muito bem, então eu vou pegar esse gancho do que o senhor acabou de dizer. Nós temos pais que estão nos acompanhando
Então, como é que a gente pode ajudar os nossos filhos nesse momento? Como é que a gente pode? Porque uma coisa somos nós adultos, vindo de uma cultura completamente diferente daquela que os nossos filhos vivem hoje, de um tempo, de um mundo diferente, de uma realidade diferente, nós com toda a nossa capacidade de experiência de vida, capacidade alcançada pela experiência de vida, o que nos permite enfrentar problemas conhecidos de maneira até um pouco melhor, mas como identificar e como ajudar as nossas crianças? Então, isso é muito importante você falar, essa diferença entre as idades, né? Porque cada geração, ela é marcada por um aspecto de linguagem, um aspecto cultural. Então, essa geração está sendo muito difícil, talvez, para nós visualizarmos essa influência das mídias sociais sobre o desenvolvimento mental, o crescimento dos nossos adolescentes e jovens. Então, não é uma coisa que você pode só brigar. Chegar em casa e ficar brigando. Olha o seu tempo no celular, olha o tempo que você está gastando. Percebe? É uma coisa que já está na cultura deles. Então, como nós vamos fazer uma ação? A primeira coisa é nós ouvirmos, acolhê-los e ter uma escuta. Porque na violência, né, e a gente aprende isso, que nem Jesus nunca usou de violência, é na paz, a empatia, né, que você vai mudar essa situação. Vai dar exemplos que eles consigam visualizar que o caminho que eles estão é um caminho muito perigoso. Porque você ou está escutando a voz do Senhor ou você está escutando uma outra voz. Agora eu estou me dirigindo a vocês, pais, responsáveis das crianças, dos adolescentes e dos jovens. É muito importante o acolhimento, ter empatia, eles se sentirem confiantes em dividir o sofrimento, em buscar ajuda em vocês mesmos. Vocês têm que ser a porta de entrada para eles compartilharem e eles terem confiança em dividir as aflições. E como que você vai fazer o controle dessas mídias? É justamente você fazendo acordos, mostrando que na vida tudo você tem um momento, não é isso? Você não passa o dia inteiro comendo e nem passa o dia inteiro estudando. Mas também você não pode passar o dia inteiro nas mídias sociais. Tudo tem um tempo. E isso é através da conversa, do diálogo, e você estabelecendo seus acordos e sem perder a sua autoridade. Isso é muito importante, né? Mana, a senhora falou sobre essa situação das mídias sociais. Eu tenho a seguinte percepção. Esse é um terreno desconhecido para nós pais, inclusive. Né? É isso mesmo. Eu acho que um dos perigos desse terreno é exatamente o fato de nós não termos passado por ele. Exatamente. A gente não viveu essa realidade. Não foi uma geração que vivenciou isso. Mas nós temos que estar abertos para essa geração que está passando por isso. E como nós vamos lidar. Porque senão a gente perde a batalha. Perde a batalha. Perde a batalha. Tem sinais que mostram que chegou o momento de tomar uma atitude um pouco mais séria? Muitos sinais. Muito excelente pergunta sobre os sinais. Perde horário de alimentação. Altera todo o sono, é até tarde jogando, até tarde nas mídias, acordando tarde, queda no rendimento escolar, mudança de humor, irritabilidade, agressividade, isolamento social, perde também, deixa de realizar as atividades sociais onde estava inserido. Uma delas é a igreja. Então a igreja é um lugar que eu não quero ir porque eu vou ficar longe das mídias. Ou quer levar a mídia social até a igreja, é o tempo todo no celular. Então é uma coisa que você tem que supervisionar mesmo, é isso que eu falei, tem a hora da conversa e tem a hora de você também conversar com seu filho. E igreja não é lugar de levar celular, não é? Porque lógico que a tentação é muito grande de você durante o culto, que já está acostumado. Então, às vezes um acordo, 1 hora você sem o celular no culto, não vai alterar nada a sua vida social. Não é? Então, talvez alguns acordos estão precisando ser selados para funcionar. Outra coisa, o acordo, pastor, é bilateral. Sim. Não é? É um acordo. É um acordo, é uma aliança. Não é? É o pai falar e o filho também cumprir. Então, tem que ter esse acordo. Você falou, você cumpriu, o filho falou, o filho cumpriu. Aí você vai estabelecer um outro vínculo nessa relação que é chamado confiança. E sem confiança, não há nenhuma relação. Por que nós temos a nossa relação de confiança com o Senhor?
Porque nós sabemos que quando nós clamamos, o Senhor nos responde, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona, o Senhor está sempre conosco. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel, então nós temos um acordo com o Senhor, um acordo que foi selado na cruz por nós. Então é importante a gente passar essa mensagem para os nossos filhos. Nós temos um acordo e nós temos que cumprir bilateralmente. O pai tem que cumprir aquilo que diz e o filho tem que cumprir o acordo que foi combinado com os pais. Então, um bom acordo que eu vou sugerir aos pais é que na hora do culto não se leve o celular. Essa, inclusive, era a próxima pergunta. Até eu creio que a senhora já começou a abordar isso, mas pode ampliar. Como então fazer esse controle das mídias sociais dentro de casa e como agir para que essa situação não acabe trazendo uma oposição ou uma barreira à palavra de Deus? Isso é muito bom. Porque é o seguinte, nós sabemos, né, a medicina nesse aspecto, do aspecto intrauterino, ela evoluiu muito com os ultrassons 3D, 4D, da importância já de você comunicar com o seu bebê. A comunicação é tudo. A fala, a transparência na sua fala, né? Então você vê, se desde pequeno você está educando seu filho, falando do caminho do Senhor, fica mais fácil dele ver em você, dele ouvir aquilo que você está falando, dele seguir a sua orientação. E a outra coisa, uma coisa que eu vejo muito comum, pastor, é o seguinte, você está acompanhando seu filho que é pequeno, em tudo que ele faz. Com quem ele conversa, se orienta na escola, com um colega, com um professor. Quando o filho entra na adolescência, há uma tendência de achar que o adolescente ele já pode se cuidar. E aí você passa a relevar, ou deixa ele por conta do celular, deixa ele pelas mídias sociais. Então, aquele aspecto que você já estava fazendo com a criança de supervisionar, é extremamente necessário que haja essa supervisão também no adolescente. Sente do lado dele, veja o que ele está vendo nas mídias sociais, quais são as plataformas que ele está entrando. Nós temos que lembrar que a plataforma, esses encontros que a gente tem visto de explorações, de punhos, né, de violência sexual, eles não vêm florido, eles vêm escondido. E nós não sabemos quem é que está do outro lado da linha, o outro lado desses grupos. Então, tem que estar atento, sim. Nós não somos a geração que vivemos toda essa abertura, né, das mídias. Mas nós somos uma geração madura de entender que o mal está desde o início. Nós não podemos ficar bobinhos, tolinhos. Nós temos que sentar e ver, deixa eu ver o que você está vendo. Poxa, que legal, vamos ver. Olha, eu estou desconfiada disso aqui. Que fala é essa aqui que está aqui, neste grupo? E aí, como eu disse, você tem autoridade pai e mãe para chegar e falar. E é tudo a forma como você fala. Se você chegar brigando, obviamente ele vai desligar na hora o computador. Mas se você chegar de forma amigável, empática, ele vai saber que você está ali para orientar. Né? Então, eu acho que precisamos nos focar nisso, na orientação, na empatia, na compreensão de uma geração que daqui por diante vai ser cada vez mais afinada com as redes sociais, com as mídias. E com o que vier pela frente. E o que vier pela frente. Nós temos que estar preparados. Muito bem. Esse é o Manaim News. Nós recebemos hoje aqui a nossa irmã, doutora Ana Lúcia Balbino Peixoto, cuja especialidade é saúde mental. Nos deu o prazer de trazer essas informações. Ela está no grupo de acessibilidade, né, no programa. Nós temos a participação da irmã também no programa Anunciando o Evangelho Eterno. Agora Ciência e Fé. E agora Ciência e Fé e outras oportunidades aqui também. Com certeza, é um prazer. A gente vai receber. Um prazer estar com os irmãos, um prazer tirar todas as dúvidas, assim, de crescer junto, né? Isso é muito importante. Muito importante. E um alerta para você, pai, para você, mãe, de forma especial. Nós abordamos aqui situações possíveis. Naturalmente, não é nosso papel aqui causar qualquer tipo de pânico, não é isso. O impacto. Mas é importante você entender que há consequências da não ação nesse sentido que podem ser muito sérias. Muito sérias. E a pior coisa que eu falo com pai e mãe é você chorar sobre o seu filho. Né? Você chorar pela perda espiritual dele, tudo. Então, a gente está fazendo isso justamente para um alerta, né? É um momento para ajudar.
Mana, muito obrigado. Nada, obrigada a vocês. Um prazer, irmãos. A paz do Senhor. Esse é o Mana em Entrevista e na próxima semana estaremos de volta com mais uma edição. A todos a paz do Senhor Jesus.